e Deus me deu uma palavra de Deus aqui no meu coração sobre Salomão, que o Senhor apareceu para ele em Gibeão e perguntou a ele: pede-me o que queres que eu te faça. Está em 1º livro de Reis, capítulo 3, e verso 5. E apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhes Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Estava meditando sobre isso e como é tremendo, porque nós muitas vezes queremos tantas coisas, né? A primeira coisa que a gente pede, se vamos dizer assim, se Deus aparecesse: meu filho, o que você está pedindo agora? O que você está precisando? Jesus sempre perguntou muitas vezes para as pessoas, né? O que queres que eu te faça? Em momentos de enfermidades, de problemas que as pessoas passavam, era pedidos imediatos que as pessoas pediam, era naquela hora. Elas pediam alguma coisa. Mas aqui eu vejo que Salomão, ele teve um sonho, né? Ele teve um sonho, Deus apareceu para ele em sonho e ele teve esse discernimento, essa revelação do sonho, né? Que era o Senhor que estava falando com ele, e o Senhor pede para ele: olha, Salomão, o que queres que eu te faça? Pede-me o que você quer. E aí Salomão disse: olha, Deus tem usado de beneficência com o meu pai, com o teu servo Davi, e nós estivemos andando sempre retamente, com retidão de coração perante a tua face, Deus. E eu tenho 8 anos de idade, eu sou uma criança, eu sou pequeno, ele diz no versículo 7, eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Então, ele era uma criança quando foi ungido rei. Salomão era criança ainda. E aqui está a palavra: eu ainda sou um menino, eu sou uma criança. O que eu vou fazer com tanta gente que tem nessa cidade, que tem nessa terra? Como eu vou administrar tantas pessoas? E no verso 9, então, ele pede: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este povo tão grande, ou a este tão grande povo? E essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor. Disse, esta palavra pareceu boa. E o que ele disse? Porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti a riqueza, e nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que te fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não haverá. Depois de ti igual não haverá, não se levantará. Também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá igual a ti entre os reis por todos os dias. E depois vem a ordenança: se você andar retamente, andar nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, não vacilando, não escorregando no sabonete, então eu vou consolidar aquilo que eu havia dito para Davi, teu pai. Isso vai repassar para você, vai ser para a tua vida. Então, eu vejo aqui a prudência de um homem que quis, ele teve uma boa escolha, ele teve uma boa escolha e atendeu aquilo que Deus disse a ele. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer uma avaliação: o que de fato nós precisamos no primeiro momento. Nem tudo aquilo que nós necessitamos, que urge, que grita de primeira mão dentro de nós, é aquilo que deve ser suprido de imediato. Às vezes nós gritamos: Deus, eu estou precisando de um milagre financeiro. Mas será que é um milagre financeiro? Senhor, eu estou precisando de uma cura para o meu corpo. Mas será que é uma cura para o meu corpo? Então, existem coisas que nós pedimos que, se nós verificarmos, não é bem isso que nós precisamos nesse exato momento. Salomão, ele disse: olha, Senhor, o teu servo, olha, tem uma grande multidão aí para governar, para julgar esse povo. E como eu vou julgar esse povo se eu não tenho sabedoria o suficiente para julgar esse povo? Dá ao teu servo a sabedoria, dá ao teu servo o entendimento, para julgar, para fazer aquilo que é justo no meio desse povo. E Deus achou boa aquela proposta, porque e o próprio Deus disse para ele: olha, como você não pediu
a morte dos teus inimigos. Você não pediu riqueza. Você não pediu coisas de qualquer outro tipo para você, mas você pediu sabedoria. Olha, Samuel, então eu vou te dar isso que você tem. Eu vou te dar sabedoria. E ninguém vai ser mais sábio do que você na terra. E ninguém mais rico que você na terra. E você será o melhor. Você será o melhor porquanto você pôs uma prioridade nos teus pedidos. Então nós temos que entender que Deus está falando conosco, porque tem muitos os pedidos que nós temos e muitas necessidades imediatas que nós temos, que são necessárias e recorrentes para a nossa vida, mas muitas vezes não é aquilo que Deus quer suprir de imediato para a nossa vida. Tem áreas de nossas vidas que precisam serem tratadas e que precisam do remédio necessário. Nós precisamos, claro, nós precisamos da riqueza, nós precisamos da cura para o nosso corpo, da prosperidade, das bênçãos de Deus. Mas Deus quer trazer a nossa vida para um alinhamento, para uma correção de caráter, para que nós venhamos convergir aos planos e propósitos dele. No entanto, muitas vezes a gente corre e se esquece de se render aos pés dele, se render às suas ordenanças. Então Deus tem, assim como chamou e falou com Salomão, ele tem falado com tantos outros pelo mundo afora e tem nos chamado para servi-lo de todo o nosso coração. Eu conheço muitas pessoas que começaram a fé, que entraram na vida do Espírito, na vida de oração, na vida de comunhão com Deus e hoje desistiram. Por quê? Porque elas foram para Deus com um propósito equivocado. Elas foram para Deus buscando prosperidade, não que isso não fosse justo, não que isso não fosse necessário para elas, mas não era a prioridade que Deus queria para elas. Primeiro, Deus queria que elas arrumassem o caráter delas, que elas construíssem a sua identidade em Deus, que pudessem manifestar Deus em suas vidas, que elas fossem de fato um espelho para o mundo com o seu caráter, com o seu testemunho, mas elas não permitiram que Deus tratasse a base do seu caráter, criasse uma identidade nova nelas. E então elas foram já para o ativismo religioso, elas deliberadamente caíram de paraquedas em uma igreja e não foram tratadas, não foram discipuladas, não cresceram em Cristo, não morreram, não mataram o velho homem, não mataram a carne, porque é muito fácil servir a Deus com a nossa carne, é muito fácil servir a Deus sem renunciar, é muito fácil ser crente sem abdicar, sem se despojar do velho homem. É muito fácil servir a Deus assim, teoricamente, claro, superficialmente e não significativamente. Nós podemos servir assim, porque nós normatizamos no nosso consciente uma ideia de conformismo com o mundo. E esse conformismo leva as pessoas a viverem uma vida religiosa e superficial de ativismo eclesiástico. E isso leva elas a uma frustração. Elas frustram o plano de Deus, frustram o propósito de Deus e elas não vivem o chamado de Deus para as suas vidas. Então, por isso, tem muitas pessoas tristes, muitas pessoas que se desviam do caminho de Deus. Elas vão para o mundo mesmo, elas vão mesmo para o mundo. Por quê? Porque não foram realizadas em Deus. Elas se equivocaram nas prioridades que elas tinham. Primeiro o nosso culto vertical, eu sempre disse que primeiro o nosso culto vertical, primeiro é tratar a minha alma, é tratar o eu que está dentro de mim. O Edson que está dentro de mim, tem um outro Edson, pastor Edson, que está dentro de mim, né, que não quer fazer as coisas de Deus, que é rebelde com as coisas de Deus, mas tem um Edson que quer fazer o bem, que é o meu espírito nascido de novo, que é recriado, que vai habitar a eternidade. Mas tem uma alma que grita, que apela para as suas emoções e que ela não quer fazer a vontade de Deus. E é esta alma que nós precisamos santificar, mortificar, até o ponto que ela esteja rendida aos pés de Deus, até o ponto que ela fique gemendo, mas que eu não trate ela, eu deixo ela morrendo de fome. A Bíblia fala que nós não somos mais devedores à nossa carne para vivermos segundo a carne. Então, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis, diz o texto bíblico. Então, ao contrário, você vai morrer, vai trazer morte para a sua vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.
mas o dom gratuito é a vida eterna, mas o salário do pecado é a morte. Então, por que nós fazermos essas escolhas? Por que nós alimentarmos a nossa alma? Então, nós precisamos matar a nossa alma, nós precisamos mortificar. Matar é uma força de expressão muito forte, mas mortificar a nossa carne, a nossa alma, as nossas inclinações e concupiscências, porque a Bíblia fala lá em Tiago, que ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Já falei esse verso aqui. Mas quando tentado, ele é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, que o atrai, que o engoda e que então mata. Ou seja, as nossas inclinações, elas são algo que vem para abortar o plano de Deus na nossa vida. Então, por que eu preciso ir para a oração? E volta, minha pregação vai e vem e vai para a oração. Por que eu preciso orar? Por que a oração na minha vida? Porque a oração vai me ajudar a mortificar a minha carne. Por que a adoração é preciso? Porque a adoração vai me ajudar a ter uma relação com Deus, um relacionamento com Deus, um contato com Deus. Por que eu meditar na palavra? Porque a palavra é uma instrução para a minha vida, ela é um alimento. Jesus disse, não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra. Então, eu preciso, não é que eu sou obrigado a ler, agora o pastor disse que eu tenho que ter uma disciplina de orar, que eu tenho que tirar um horário para orar, tenho que tirar um horário para ler a Bíblia, tenho que tirar um horário para meditar, para adorar no meu quarto, eu tenho que tirar um tempo para estar a sós com Deus. Não, é uma necessidade que você tem, que nós temos. Se você não toma o café, só não tomar o café da manhã, você já fica doido morto de fome para tomar um café, já acostumou com aquilo. E se passa do almoço, meu Deus, você quer almoçar porque é uma necessidade de almoçar, é uma necessidade fisiológica, o teu organismo é biológico, essa vontade de suprir-se, de nutrir-se. E a alma, o que ela vai fazer? Ela vai buscar no silo da sua conveniência algo para que ela venha se suprir. Se você não tratar ela com coisas de Deus, com as coisas de Deus, ela vai buscar lá no mundo, lá fora. Ela vai buscar no álcool, ela vai buscar na droga, ela vai buscar na prostituição, ela vai buscar numa vida ilícita como se suprir. Então, se você não tratar, se nós não tratarmos a nossa alma, já eras. Ela sempre vai nos deixar um crente morno, aquele que o Senhor vai vomitar da boca. Então, é preciso ter essa consciência. Primeiro, eu tenho que criar uma identidade em Deus. Eu preciso mortificar a minha carne. Não adianta sair aí chutando pedra pelo caminho ou na força de expressão, querendo fazer coisas. Primeiro, mortificar a sua vida. Primeiro, ir para o altar de Deus. Primeiro, fazer morrer o velho homem, a velha criatura, com toda aquela bagagem de sentimentos errados. Então, e para que acenda em nós um culto com inteligência, a verdadeira adoração, como está lá em São João capítulo 4, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Enquanto eu não mortificar a minha carne, enquanto você não mortificar a sua carne, não vai sair de dentro de você uma adoração. Não vai sair um verdadeiro adorador daí. Deus não vai conseguir ouvir um suspiro de adoração de dentro de nós. Então é preciso mortificar a nossa carne, os feitos da nossa carne, para que então a gente venha surgir como de fato um louvor de aroma suave diante de Deus. É isso que eu estou ministrando para você, que Salomão, ele não escolheu a riqueza, ele não escolheu a morte dos seus inimigos, ele não escolheu nada além do que o que era prioridade para a vida dele. Ele precisava de conhecimento, ele precisava de sabedoria, ele precisava de todo o conselho para governar. Então existem coisas que nós nos embrenhamos na fé cristã ou no mundo natural, secular, que não são necessidades de prioridade diante de Deus. Então às vezes o crente cai de paraquedas na igreja, ele acha que nasceu de novo, e até pode ser que tenha nascido de novo, mas ele entra num ativismo louco dentro da igreja e que se esquece de se alimentar em Deus, de crescer, de morrer para si mesmo, para o velho homem de dentro dele, da alma dele, que precisa ser mortificada, e cria um evangelho superficial, religioso.
e não cria essa identidade. Então, não são as escolhas que eu quero que são necessárias, mas aquelas que Deus quer. Por isso que ele diz lá em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse reino, eu estar incluso no reino de Deus, eu estar inserido nesse reino, eu ser parte da composição desse reino, né? Buscar primeiro o reino de Deus. Que parte eu tenho no reino de Deus? Que parte você tem no reino de Deus? Qual é a tua posição? Depois que a rainha de Sabá foi visitar Salomão, ela ficou impressionada. Ela foi visitar a casa de Salomão, ela foi visitar o templo, né? E ela ficou tão maravilhada, ela ficou muito maravilhada com a posição dos guardas, com a posição dos servos, com a posição dos copeiros, com as vestimentas que usavam. Ela ficou maravilhada. Por quê? Porque cada servo do palácio de Salomão ou da casa de Deus, todos estavam bem em uma posição determinada. E assim é a nossa vida. Nós temos que estar com um posicionamento na casa de Deus. Não ser um crente aleatório dentro da casa de Deus, sem um caminho, sem um rumo, sem uma identidade espiritual, sem uma vida com Deus. Então, aqui está uma escolha. Qual é a sua escolha? Queira Deus. O meu conselho hoje é queira Deus. Queira um relacionamento com Deus. Queira uma vida com Deus. E eu quero orar com você nesse momento. Você que já tem batido em tantas portas. Você que está aqui no Facebook ou no Instagram. Você que já bateu em tantas portas e não tem conseguido avançar. E já tem buscado tantas coisas, até mesmo a prosperidade, mas não tem conseguido atingir aquele ideal que você precisa. É porque existe uma prioridade que não foi colocada em alinhamento com Deus. Que assim como Salomão, que procurou a sabedoria, então a sabedoria que eu coloco para você hoje é a palavra, é Cristo, é Jesus, é uma vida com Deus, é permitir-se ser moldado, ser santificado, ser transformado. Eu quero fazer essa oração com você, de entrega, de libertação, de reconhecimento do senhorio de Cristo na sua vida. E se você estiver onde estiver, porque existe um pecado que é o pecado da legalidade, que Adão e Eva, eles aderiram a um pecado de legalidade lá no Éden e deixaram que o pecado entrasse para toda a raça humana, que ele é o pecado da legalidade, o domínio da carne, ou seja, então nós precisamos abdicar, precisamos romper, nós precisamos quebrar, romper com esse umbigo, com esse cordão umbilical do pecado nas nossas vidas, desse padrão de legalidade que afronta Deus, que afronta a minha vida, que me põe num atraso espiritual, que é o pecado da legalidade. A legalidade é aquilo que é um poder que eu entrego a alguém para exercer sobre a minha vida. Então nós entregamos, o diabo pegou esse poder e colocou. Quando o homem pecou, o homem deu esse poder de legalidade contra a vida dele. Então nós não podemos, quando nós pecamos, por isso que o salário do pecado é a morte, ou seja, é a morte espiritual, é o rompimento do homem com a graça de Deus. Quando você está pecando, você rompeu com a graça. Nós rompemos com a graça quando nós pecamos. Então por isso que em Romanos 8 diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Por quê? Porque aqueles que decidiram romper, então a condenação já não paira mais sobre ele. A legalidade do diabo com aquela vida já não existe mais. As portas de legalidade da sua casa são fechadas quando você rompe com o pecado, quando você decide vir para Deus, e quando você confessa Ele como o Senhor de sua vida. Você fecha as brechas, as portas daquela legalidade que foi dada ao diabo. Quando nós pecamos, cada vez que nós pecamos, nós damos uma promissória em branco assinada para o diabo. Então nós precisamos romper, nós precisamos arrancar a cédula que era contra nós, que estava na mão do diabo agora, que nós deixamos. Às vezes deixamos, permitimos que ele tenha acesso, mas nós temos que romper com essa coisa, confessando Jesus. Se você quiser, você pode orar comigo. Pai,
Eu quero entregar a minha vida, o meu coração a Ti, Senhor. Eu quero Te confessar como Senhor e Salvador da minha vida. A partir de hoje, Senhor, eu quero ter uma vida reta, uma vida santa, uma vida separada. E eu não vou voltar para Ti, Senhor, para viver uma vida de ativismo religioso, mas eu vou voltar para Ti para ser cheio do Teu Espírito, para criar uma identidade em Ti, Senhor. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, Senhor. A partir de hoje, Pai, eu rompi, Senhor, com toda a legalidade do diabo. Eu rompo com a legalidade do diabo contra a minha vida. Caiam por terra agora, Senhor. Agora eu sou teu, o meu nome está no livro da vida, escrito lá, Pai, porque eu sou teu filho e eu quero viver uma vida íntegra para Ti, uma vida na Tua presença a partir de hoje, em o nome de Jesus. Amém? Receba isso na sua vida e comece a viver uma vida para Deus. Comece a viver uma vida para o nosso Pai. Amém, queridos? Amém? Então é isso. Essas escolhas, a prioridade agora é uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida na palavra. E você vai criar essa identidade em Deus. O primeiro ponto que Salomão escolheu, ele não escolheu a riqueza. Agora, depois que você escolhe Deus, então ele vai publicar para você, ele vai trazer para você todas as riquezas, tudo aquilo que você precisa. Você não precisa se incomodar e correr atrás das bênçãos, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. As bênçãos correrão para você. A Bíblia diz que o justo jamais vai mendigar o pão, jamais. E você não vai mendigar, porque o Senhor vai te suprir, vai ser o teu sustentador. Amém? Deus abençoe a sua vida, fiquem com Deus, um grande abraço, a paz do Senhor Jesus, até um outro dia, uma outra oportunidade. Se coloque em campo, se coloque para Deus, volte para Cristo e viva uma vida intensa nele, porque dá tempo, Jesus está voltando e o anticristo também. O anticristo também está voltando. Então, é bom se preparar para esses dois adventos, né? Uma que é o estabelecimento do reino do anticristo e outra é o arrebatamento da igreja. Então, é bom a gente se preparar, ficar muito ligadinho, porque o caldo vai entornar. Então é bom a gente se preparar para ir nessa, para ser salvo, para subir com Jesus, porque dá tempo. Amém? Deus abençoe. Vou fechar um aqui, depois o outro. Um abraço, fique com Deus.